Queria dizer que é um grande prazer fazer parte desse evento, a Pré-Jow. Já tive a oportunidade de participar de outros eventos da Jow em anos anteriores e participar desse momento para mim é muito gratificante. Agradeço demais aos docentes envolvidos na organização do evento e nos discentes, que são a grande força de organização desse tipo de evento, e agradecer também a presença de no sábado de manhã a gente ter quase aí mais de 100 pessoas aqui presentes, buscando conhecimento e buscando novidades também, tanto nesse período da pandemia quanto o período pós-pandemia. Fiquei na responsabilidade grande de trazer para vocês as perspectivas da odontologia hospitalar. Só para contextualizar, a odontologia hospitalar é uma área de atuação do cirurgião dentista, generalista ou especialista em ambiente hospitalar, seja executando procedimento odontológico de baixa, média ou alta complexidade em pacientes internados ou não, visando participar do processo terapêutico de cura ou melhora da qualidade de vida, independente do tipo de doença que acomete o paciente. Então, essa é uma definição que eu gosto muito do professor Paulo Santos sobre a odontologia hospitalar. E como tem nessa definição, o cuidado odontológico ele deve ser voltado para os nossos pacientes, independente do tipo de doença que os acomete. Então, os pacientes infectados pelo SARS-CoV-2, os pacientes que estão com Covid-19, também são pacientes que pertencem a esse público que deve ser assistido pela odontologia. Eu tenho o privilégio de participar de 2 serviços de odontologia hospitalar, o serviço público, que eu muito me orgulho, que já faço parte há 7 anos, que é o serviço de odontologia do Hospital Dr. Valdemar Alcântara, que tem sido modelo aí para a abertura de outros serviços de odontologia hospitalar. E mais recentemente eu faço parte do serviço de odontologia hospitalar do Hospital Regional da Unimed. Então, nos próximos minutos, a gente vai falar um pouco sobre o serviço no Hospital Regional da Unimed, que é um hospital que tem se destacado no enfrentamento do Covid-19. Mais de 90% dos leitos desse hospital são leitos ocupados por pacientes com Covid-19. Para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, esse hospital contava com unidades de terapia intensiva adulto, cerca de 43 leitos de UTI. E tinha unidades de cuidados especiais, que são unidades semi-intensivas, geralmente recebem pacientes que saem da UTI, bem mais estáveis. Contava com cerca de 26 leitos de unidades de cuidados especiais. Antes da pandemia, os nossos objetivos do serviço de odontologia hospitalar foram, inicialmente, numa primeira etapa, criação de uma rotina de exames bucais, tanto em paciente de UTI quanto de UCE. Então, todos os pacientes admitidos nessas unidades recebem uma avaliação odontológica, implementação e acompanhamento de um protocolo de controle químico e mecânico do biofilme bacteriano, criação de protocolos de tratamento para mucosites, infecções virais e fúngicas, realização de intervenções odontológicas, visando tanto a eliminação de focos de infecção, quanto intervenções para a eliminação e prevenção de traumas em mucosa bucal desses pacientes, que é muito comum, e realização de ações preventivas sobre cuidados bucais, principalmente voltada para as equipes multiprofissionais. Aqui eu ilustro um dos nossos indicadores. Então, para vocês terem uma ideia, nesse período de 15 de fevereiro a 15 de março, no período de 30 dias, quando o serviço estava funcionando quase que plenamente, um dos setores, que é a UTI do terceiro norte, do terceiro andar, 21 pacientes foram admitidos nesse período de 30 dias, nessa unidade, e os 21 pacientes conseguiram ser avaliados pela equipe de odontologia. Com a pandemia do Covid-19, os primeiros casos começaram a ser confirmados em março de 2020, e no final de março, os primeiros pacientes começaram a ser internados nas unidades de terapia intensiva do Hospital Regional da Unimed. Nesse período, o serviço de odontologia hospitalar ele precisou passar por uma grande adequação, respeitando as orientações dos nossos órgãos reguladores de saúde, especialmente a Anvisa,
que, a partir daí, começou a atualizar as suas notas técnicas que regem as orientações para os serviços de saúde. Então, na atualização já do dia 21 de março, e também outras orientações saíram, como da própria AMIB, que é a Associação Médica de Terapia Intensiva Brasileira. Nessas orientações, algumas novidades vieram e o serviço ele precisou ser adequado. Aqui eu destaquei 3 dessas orientações. A primeira orientação era que a gente não realizaria mais a horoscopia, então a gente não realizaria mais a busca ativa nesses pacientes de unidades críticas, a menos que o paciente ele tivesse alguma condição de urgência que implicaria na sua condição sistêmica, e aí, mediante solicitação médica e solicitação da equipe de enfermagem, a gente iria ver esses pacientes nessas unidades. Os nossos procedimentos, as nossas intervenções, elas se limitaram e, de uma maneira geral, todos os serviços de odontologia, não só hospitalar, tiveram que se adequar nesse sentido de atuar apenas em procedimentos de urgência. Especialmente para os cuidados bucais e a higiene bucal dos pacientes de unidades críticas, nessa nota técnica, veio uma novidade, que além do protocolo que deve ser estabelecido, principalmente com a utilização da clorexidina 0,12 para a realização da higiene bucal, utilizar também ou o peróxido de hidrogênio a 1% ou a povidona a 0,2% por 1 minuto, 2 vezes ao dia, nesses pacientes em ventilação mecânica, previamente à higiene oral, com o objetivo de reduzir a carga viral. Durante a pandemia, para vocês terem uma ideia, as unidades de terapia intensiva, a quantidade de leitos aumentou de 43 leitos para 143 leitos de UTI. Então, parte dos pacientes que não tinham COVID foram encaminhados para outros hospitais, que são credenciados por essa operadora de saúde, e o foco do hospital foi o enfrentamento aos pacientes com COVID-19. Então, vários espaços físicos do hospital tiveram que ser adaptados para, nesse curto intervalo de tempo, ter essa tão grande expansão de 43 para 143 leitos de UTI na fase de pico da doença, aqui em Fortaleza, que foi no final ali de maio, no mês de maio. Tá? E as unidades de cuidados especiais, antes os pacientes que não tinham COVID, esses pacientes eles foram encaminhados e transferidos para outros hospitais, mas a necessidade dessas unidades especiais ela também aumentou, porque esses pacientes com COVID-19 que começaram a receber alta da UTI, ou eles iam para a enfermaria com um quadro bem melhor, ou eles iriam e necessitariam de cuidados semi-intensivos, indo para as unidades de cuidados especiais, que contabilizaram aí mais de 20 leitos. Então, abril e maio foi um mês, principalmente abril, um mês muito difícil para a gente, porque a gente teve muito da nossa rotina de atuação limitada. Então, a nossa busca ativa que a gente fazia foi restrita e a gente não conseguiu mais avaliar todos os pacientes internados. A gente aproveitou nesses meses para estabelecer algumas ações. Então, construção de um fluxograma de higiene oral, com essa novidade da utilização do peróxido de hidrogênio, treinamento das equipes da UTI, muitos profissionais novos começaram a trabalhar no hospital, então esses profissionais precisaram passar por um novo treinamento relacionado aos cuidados bucais dos pacientes internados. Os nossos exames eram feitos mediante solicitação médica e da equipe de enfermagem, e as intervenções bucais apenas em situações de urgência. A gente aproveitou para construir um manual de higiene bucal do hospital, que está sendo concluído, e aproveitamos também para construir os nossos indicadores de acompanhamento do serviço. Então, a gente revisou o POP de cuidados bucais, até aqui ilustrado para vocês, então em vermelho, todas essas são alterações, são novidades para esse procedimento operacional padrão, e também o fluxograma de higiene oral que foi anexado em cada setor do hospital para orientar os prescritores, que são os médicos, e também orientar a equipe de enfermagem, que passou a executar de forma mais ativa esse tipo de procedimento. Passado o mês de maio, abril e
segunda quinzena de maio, nós da odontologia, a gente foi chamado pela direção do hospital, porque começou a haver, nesses pacientes internados em unidades críticas, que as infecções relacionadas à assistência à saúde, elas tinham se elevado de uma forma muito significativa. Dentre essas infecções, as pneumonias associadas à ventilação, são infecções respiratórias, que têm um componente muito associado aos cuidados bucais desses pacientes internados. Então, nessa reunião, os colegas da equipe multidisciplinar, principalmente os fisioterapeutas que atuam de uma forma muito próxima a esses pacientes, relacionaram à direção que uma dessas pioras certamente estava associada à restrição da atuação da equipe de odontologia dentro dessas unidades. Felizmente, aquela nota técnica da Anvisa que restringia a nossa atuação dentro dessas unidades, ela foi atualizada em 8 de maio de 2020, e nessa atualização, o que chama a atenção é que a uroscopia, que seria o exame bucal de todos os pacientes, né, deve ser realizada de forma rotineira em todos os pacientes, visando a prevenção e o tratamento de infecções bucais e complicações sistêmicas relacionadas a esse internamento. Então, aqui, tanto as recomendações do órgão, nosso órgão nacional de regulação de saúde, quanto a própria equipe e gestores do hospital solicitaram a nossa entrada novamente e a nossa atuação nessas unidades críticas. Outro ponto que eu destaco aqui nessa orientação é a utilização do peróxido de hidrogênio a 1%. Essa orientação ela se manteve, assim como ou a utilização da povidona a 0,2%, previamente à higiene oral desses pacientes. Então, durante a pandemia, as pneumonias que causavam internamento, que eram as pneumonias virais, né, ocasionadas pelo SARS-CoV-2, elas estavam se transformando em pneumonias bacterianas. E a gente sabe que a boca é um grande reservatório de micro-organismos associados a pneumonias associadas à ventilação mecânica. E aí a equipe de odontologia tem uma atuação importante dentro de um bundle, que é um conjunto de medidas para a prevenção desse tipo de pneumonia. Então, esse foi um momento muito importante para o serviço, um momento de virada de atuação, composto anteriormente por mim, pelo professor Tássio, pela doutora Fernanda, e agora, diante desse grande aumento do número de leitos, a gente pôde ter um reforço muito grande na nossa equipe de odontologia. Então, foram contratados 5 técnicos ou auxiliares de saúde bucal, a Irlane, a Sueli, o Erlando, a Carla e a Adriana, para nos ajudar e dar esse suporte para esses pacientes com Covid-19 internados nas unidades críticas do hospital. Então, o mês de maio foi um mês, principalmente no seu final de maio e agora em junho, muito bom para o serviço de odontologia hospitalar. A gente aumentou a equipe de forma significativa. A gente continua realizando os treinamentos das equipes de UTIs e UCS. A gente voltou com as rotinas de exames bucais para esses pacientes internados e as nossas intervenções, elas ainda estão ali reservadas para situações dos pacientes com alguma urgência odontológica. Eu acho que um grande legado dessa pandemia para os serviços de odontologia hospitalar foi, primeiro, esse aumento muito grande no número de leitos. Provavelmente, essa quantidade ela vai diminuir também de forma significativa, de acordo com a evolução da doença, mas certamente o nosso município, o nosso estado, de uma maneira geral, tem um déficit muito grande de vagas de UTI, e certamente com todos esses aparatos que foram adquiridos, esse investimento que foi feito com equipamentos, com recursos humanos, eles se mantenham de alguma forma depois da pandemia. E claro, para a gente que atua em odontologia hospitalar, trabalhar com a possibilidade de mais leitos de UTI também é um campo que se abre para a nossa atuação. Esse certamente foi um dos legados, e eu acho que o outro legado foi justamente durante esse nosso afastamento das unidades críticas, a equipe
ela ter percebido o quanto é importante a nossa atuação, principalmente pelo aumento das infecções relacionadas à assistência à saúde nesse período. Então, esse foi o panorama de um dos serviços que eu tenho o privilégio de atuar durante a pandemia. Ainda estamos em pandemia, então acredito que outras transformações virão durante esse processo. E para os serviços de odontologia hospitalar, esse período foi um momento de grande oportunidade que pode se refletir após a pandemia, que a gente torce que ela acabe o mais rápido possível, mas é possível que a gente tenha muito mais inserção, tanto em hospitais públicos quanto em hospitais privados, porque nesse período a gente conseguiu mostrar o quanto é importante a nossa atuação nesses serviços. Durante uma crise, a gente pode fazer disso uma oportunidade. Eu acho que nas crises a gente pode seguir dois caminhos. Um dos caminhos é a gente cruzar os braços, reclamar e culpar os outros pelas dificuldades que a gente está vivendo, ou então a gente pode canalizar essa energia para uma energia boa de tentar ver as possibilidades e as oportunidades que a gente tem nesse período. Oportunidades de estudo, de aperfeiçoamento, de aprofundamento do conhecimento, de reflexão, um momento de se aproximar mais da sua família, da sua religião. Então, acho que esse caminho ele é um caminho mais adequado para quem quer certamente conquistar o sucesso. Está sendo difícil para todo mundo, está sendo difícil para os professores, para os alunos, para os nossos pais, para os filhos, para os avós, para os netos, mas a gente tem que canalizar energia para a gente descobrir oportunidades durante esse período, porque crise, felizmente, ela sempre acaba e esse período ele sempre passa e logo, logo estaremos todos juntos continuando com as nossas atuações acadêmicas e profissionais. Então, queria agradecer demais essa oportunidade